e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós sendo somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo ou alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Destaco o versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Durante 7 semanas, nós trouxemos aqui meditações subordinadas ao tema Uma Igreja Irresistível. Baseei-me no livro que tem o mesmo título, pastor Wayne Cordeiro, que é pastor lá no Havaí, de uma crescente igreja. Nem todas as abordagens feitas aqui estão naquele livro, que eu encorajo os irmãos a lerem. Inseri 2 ou 3 abordagens que, ao meu ver, concorrem para uma igreja se tornar irresistível. Falamos, uma igreja irresistível é aquela que serve, é aquela que tem relacionamentos saudáveis, é aquela que aprende a lidar com o pecado, que se deixa confrontar pelo pecado, e fomos tratando de vários temas. E hoje eu entendi encerrar essa série, já que hoje à noite a fala será para a família, fazendo uma pergunta à igreja. Então a minha mensagem dessa manhã, ela é a culminância de toda a abordagem que fizemos por quase 2 meses. E a pergunta que eu quero fazer, que é título da nossa mensagem, é exatamente essa: vamos nos tornar uma igreja irresistível? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta, amado? Sim ou não? Sim. Que bom. E eu quero finalizar então, já que você respondeu de forma tão espontânea, tão livre, sem qualquer provocação, de forma positiva. Eu quero então finalizar mostrando nesse texto que Paulo endereça à igreja em Tessalônica, dizendo que esta igreja se tornou exemplo, verso 7. Ela se tornou modelo. Não era uma igreja perfeita,
como não há igreja perfeita, mas esta igreja há de ser lembrada permanentemente, foi eternizada sob a pena do apóstolo Paulo, dizendo: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Ou seja, Paulo elege, ele dá um rótulo, denomina a igreja em Tessalônica como sendo uma igreja exemplo. Meus irmãos, eu sou apaixonado pela igreja. Graças a Deus que minha mulher não é ciumenta. Até porque a paixão que a gente tem pela igreja é diferente da paixão que eu tenho por minha esposa, que para mim é mais importante do que a igreja. E eu acho que você deve dizer amém. Porque o pastor que faz o contrário é complicado. Mas eu sou apaixonado pela igreja. Sonho com ela, perco sono com ela. Quando eu vou a uma outra cidade visitando ou de férias, você pode estar certo que num domingo, provavelmente, eu irei à igreja. Uma ocasião, Débora e eu e os nossos filhos pequenos fomos a São Lourenço e passar ali uns dias de férias, conseguimos uma casa emprestada, e domingo de manhã eu acordei, meu irmão, com uma vontade tremenda de ir aonde? E você sabe que naquela manhã eu fui a 3 igrejas, porque eu fui a Batista, o culto estava terminando, peguei só o amém. Aí pensei, está faltando. Aí foi a Assembleia de Deus, que também estava quase terminando. Eu peguei o amém e o glória a Deus. Aí depois eu encerrei a minha maratona na igreja presbiteriana. Eu não peço que você faça o mesmo. Eu estou dizendo da minha realidade. Sou apaixonado pela igreja. Desejo ver a igreja relevante. Igreja, eu não me refiro a prédio, me refiro a você, gente. A que nos tornemos uma igreja que seja de fato irresistível nos valores que nós citamos aqui, e também pelo fato de que eu estou convencido, irmãos, de que a transformação da nossa cidade, a transformação do nosso estado, a transformação do nosso país, não depende do aspecto corroído, corrompido, apodrecido da política, da justiça, que se torna duvidosa. Todos nós assistimos uma situação de intensa instabilidade jurídica no país, porque a mesma justiça que manda prender, cede alguns argumentos, duvidosos ao meu ver, e retira da mão do juiz a competência de todo o processo feito pela justiça, pela Procuradoria, pela Polícia Federal, e eu estou me referindo ao cenário nacional, que abre espaço para invalidar todo o processo que culminou com a prisão do ex-presidente. Os senhores sabiam disso? Porque se for aceito o argumento de que o juiz não tinha competência para tal julgamento, tudo volta à estaca zero. Esse é o país que a gente vive. O país que dá uma medalha de distinção e honra para a companheira da vereadora brutalmente assassinada, num ato extremamente violento,
A companheira dela, ou a esposa dela, como é dita na mídia, é condecorada, mas a professora, lá no estado de Minas, que se queimou e veio a óbito para salvar as crianças numa escola que pegou fogo, não recebe nenhum tipo de distinção. Aquela sim era heroína, e evidentemente repudiamos a brutalidade com que a vida daquela vereadora foi ceifada. Esse é o país que a gente vive. A esperança está, irmãos, nas mãos da igreja de Jesus. No grande avivamento acontecido no país de Gales, no início do século passado, fim do século XIX, início do século XX, destacou-se um jovem chamado Evan Roberts. Quem estuda a história dos avivamentos há de se deparar com a figura desse moço, que Deus usou de forma extraordinária para ser o estopim, para alavancar um avivamento tremendo na Europa. A vida dele serviu para marcar a sua época, de uma forma extraordinária, trazendo avivamentos fantásticos. E várias mensagens foram proferidas por Evan Roberts, mas há uma frase atribuída a ele que tem a ver exatamente com o que nós estamos dizendo aqui. A frase é a seguinte: dobrai a igreja e salvai o mundo. Fim do século XIX, início do século XX, dobrai a igreja e salvai o mundo. Meus irmãos, tivéssemos nós a consciência da importância, do poder outorgados à igreja de Jesus, que se espalha nas suas mais variadas denominações, tivéssemos nós a consciência da missão extraordinária que nos foi entregue pelo Senhor Jesus, que antes de voltar para o Pai, olha para os seus discípulos e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e os comissiona: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É desta ordem que depende, irmãos, a salvação do mundo. Por isso, concordo e acompanho Evan Roberts quando dizia: dobrai a igreja e salvai o mundo. Somente igrejas saudáveis poderão marcar o seu tempo. Portanto, a salvação do mundo depende necessariamente da saúde da igreja. Isto porque igrejas saudáveis entendem a sua missão e a cumprem com fidelidade. Quero citar ainda na minha introdução que disse Rick Warren, pastor de uma grande igreja lá nos Estados Unidos, autor de 2 livros que se tornaram mundialmente conhecidos, um deles intitulado Uma Igreja com Propósito, e o outro Uma Vida com Propósito, que vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo inteiro, impactou a vida de muita gente. Ele disse o seguinte: a chave para a igreja do século 21 será a sua saúde espiritual e não o seu crescimento.
saúde espiritual. A igreja saudável, ela se torna irresistível. A igreja doente, ela se torna resistível. A saúde atrai, a doença afasta. A saúde gera crescimento, a doença gera abatimento. Podemos ser muitos, congregando, lotando uma igreja, mas muitas pessoas adoecidas. E faço então, acompanho o que disse Rick Warren. Em terceiro lugar, na minha introdução, quero citar ainda a frase de uma outra pessoa muito importante, Bill Hybels, também pastor de uma gigantesca igreja. No livro intitulado Liderança Corajosa, ele diz o seguinte: olha que coisa tremenda, irmãos. São líderes de grandes igrejas, são líderes em várias épocas. Citei Ivan Roberts, final do século XIX, início do século XX. Citei Rick Warren e agora Bill Hybels, que diz no livro Liderança Corajosa: a igreja local é a esperança do mundo. E seu futuro está principalmente nas mãos de seus líderes. Que frase forte, irmãos. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja batista, igreja presbiteriana, congregacional, igrejas que se pautam na essência da Bíblia. Eu quero que o irmão entenda, amado irmão, na resposta que os irmãos deram à pergunta: vamos nos tornar uma igreja irresistível? Eu quero dizer que uma igreja que serve de inspiração e desafio para nós, nessa pergunta, é a igreja em Tessalônica. Você observou que Paulo, ele dá um título extraordinário. Eu não sei se o apóstolo Paulo, olhando para essa congregação, poderia dizer a mesma coisa. Mas ele olhou aquela igreja que foi organizada na sua segunda viagem missionária, e ele dá uma condecoração extraordinária. Verso 7: fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Quisera eu, irmãos, que o mesmo fosse dito desta congregação. Quisera eu que Paulo pudesse dizer: vocês têm sido exemplo para os fiéis em Barra do Piraí, no estado do Rio, no Brasil, quiçá mundo afora. Quisera eu que Paulo pudesse dizer isso da nossa congregação. O apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja em Tessalônica, e essa igreja surgiu como resultado da sua segunda viagem missionária. A história do nascimento da igreja está em Atos, capítulo 17, que não vamos ler agora, dos versos 1 a 9. Paulo permaneceu 3 semanas na cidade de Tessalônica. E como ele era um plantador de igrejas, em 3 semanas, por 3 sábados, Paulo pregou, e em 3 semanas a força da mensagem pregada em Tessalônica, a semente plantada, gerou uma igreja. Lá em Atos, capítulo 17, verso 2, encontramos essa informação. E nessa cidade foi o primeiro lugar onde um número expressivo de pessoas proeminentes, de alta posição, passou a servir ao Senhor. E aqui
Eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: lá em Atos 17 encontramos que gregos devotos, mulheres proeminentes, homens de posição se renderam ao Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: que o Evangelho não pode se restringir apenas às pessoas mais pobres. De 40 anos para cá, 50 anos para cá, ou talvez um pouco mais, a igreja evangélica, sobretudo as igrejas assembleianas, com os trabalhos extraordinários, experimentaram um crescimento fantástico alcançando as pessoas pobres. E houve uma certa resistência, um certo temor em alcançar os intelectuais, alcançar as pessoas formadoras de opinião, que passaram a migrar para o espiritismo. Não é raro você encontrar intelectuais, pessoas famosas, que são alinhadas com as propostas do espiritismo. Mas o texto diz que Paulo pregou e muita gente de posição se converteu. E eu diria que há algumas possíveis razões que impedem que as pessoas de posição se voltem para o Senhor. Primeiro, porque há muita gente que tem preconceito de crente. Porque vem os crentes a partir dos crentes que estão na mídia. E, sinceramente, tem muita coisa esquisita acontecendo, gente. Muita coisa esquisita. Às vezes o próprio membro da igreja ele tem vergonha de convidar um amigo para ir à sua igreja. Porque acontecem tantas coisas esquisitas. Então ele não deixa a igreja, mas ele fica assim: eu vou convidar meu amigo para vir aqui. Espero que não seja o caso dos irmãos nessa congregação. Isso gera um preconceito. Tem muita gente com uma visão equivocada do Evangelho. Outras pessoas que não se aproximam do Evangelho porque estão tão agarradas às coisas materiais. E isso impede muitas vezes que as pessoas de posição, além do fraco argumento que muitas vezes apresentamos para algumas questões vitais, muita gente vai para o espiritismo, sabe por quê? Porque eles tentam oferecer respostas para algumas questões e que muitos crentes não sabem argumentar. Por exemplo, por que sofremos tanto nessa vida? A resposta espírita é o karma. O indivíduo nessa vida, ele está pagando por pecados cometidos na outra. O nome disso é transmigração da alma ou reencarnação. E você sabia que há muitos crentes que, por não se aprofundarem nas Escrituras, começam a oferecer as mesmas respostas que os espíritas dão, pelo desconhecimento da Bíblia. Reencarnação, transmigração da alma e outros nomes se constituem uma sutileza do esvaziamento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sabe por quê? Se o indivíduo vai se purificando através de morte e reencarnação é um processo de purificação da alma, significa dizer que o que Jesus fez na cruz do Calvário não tem caráter absoluto, é relativo. Mas, infelizmente, há muitos crentes que advogam, porque não conhecem a Bíblia, sobretudo aqueles que vêm de matriz espírita, que legitimamente se converteram,
mas não embasaram a sua conversão nos argumentos da palavra. Ele é uma nova criatura, convertido, mas a sua base de convicção ainda é da sua religiosidade antiga. Estão entendendo? Sim ou não? Como, por exemplo, aqueles que vêm de uma matriz católica, e aqui, amados, aqueles que me ouvem pela internet, aqueles que estão aqui fazendo parte do segmento espírita católico, por favor, entenda, nós não estamos aqui criticando a sua religião, de forma alguma. Nós respeitamos com o mesmo respeito que esperamos ter. Eu estou apenas ensinando o meu povo. O indivíduo que vem de uma matriz católica, das suas imagens dos santos, se converte. Se converteu de verdade, mas traz uma cosmovisão de lá. Aí ele vê o pastor como um homem que é melhor do que ele. A própria expressão que eu comentei dia desse aí numa classe, que a gente ouve entre os crentes assim, por exemplo, pastor, você pode me orar? Quem é que já ouviu isso? Me ora. Essa linguagem, me orar, é para o evangélico a mesma coisa que benzer é para o católico. Aí o indivíduo é convertido, mas a sua convicção, o seu pano de fundo teológico não é aquele baseado nos valores da Escritura, mas sim nos valores da sua antiga religião. Aí ele diz assim, pastor, você pode me orar? Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia à benzedeira. Quem é que lembra da época que se colocava emplasto no peito? Quem é que lembra? E tinha um negócio de ficar pendurado numa árvore. Quem é que já viveu isso? Meu Deus! Ficava pendurado numa árvore e eu punha aquele emplasto no peito, que era não sei nem o que, um adesivo. Eu nem sei para que era. Para quê? Espinhela caída. Espinhela caída. Eu me lembro, né? Ficava pendurado, eu nem sei o que é espinhela caída. Ficava pendurado e tinha lá a benzedeira. Me benzia! Mas tem muita gente que tem a mesma convicção, só que agora com uma linguagem supostamente evangélica. Me ora. Sem contar os elementos que não são do evangelho, que entram no contexto religioso, sal grosso, toalha encebada, cheia de suor, ungida e por aí afora. Meus irmãos, Paulo fala dessa igreja como uma igreja exemplo. E eu quero destacar aqui 5 características da igreja em Tessalônica, que fizeram dela, à luz da visão de Paulo, sob a ótica de Paulo, e mereceram de Paulo o título de uma igreja exemplo. Não é perfeita, não há igreja perfeita, não há igreja perfeita, mas a igreja pode ser altamente relevante, e isso depende de cada um de nós aqui. Em primeiro lugar, o que é que Paulo destaca na carta à igreja aos Tessalonicenses? No verso 3 ele diz assim, verso 2 a 3, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo orava pela igreja, lembrando-nos sem cessar, e aí vem a primeira marca, da obra da vossa fé. Obra da vossa fé. Isso aponta, irmãos, para uma percepção que Paulo teve da ousadia daquela igreja.
o apóstolo Paulo pôde perceber as obras de fé que eram realizadas pela igreja. Eu quero que você me acompanhe no que eu vou ler agora, também retirado de um dos capítulos do livro Uma Igreja Irresistível, que eu não falei aqui. O autor diz que uma igreja irresistível é aquela que se arrisca. A igreja precisa ousar, precisa se arriscar como fruto de oração, como entendimento da vontade de Deus. Para chegarmos até onde nós chegamos aqui, irmãos, é porque nós decidimos correr riscos. Quando nossa congregação tinha pouco mais de 100 pessoas, e Deus pôs no meu coração, num culto de quarta-feira, na Igreja Batista Memorial, em Volta Redonda, quando de férias estava ali, participando do culto especial daquela congregação. Não obstante tantos irmãos me dizerem: pastor, nós precisamos de um espaço maior, porque a nossa congregação pequena, num templo que tinha 7 metros de largura, 11 de comprimento, mas Deus ainda não havia falado no meu coração. E naquela quarta-feira, eu posso dizer o dia, numa quarta-feira, quando eu estava naquela congregação, o Espírito de Deus falou ao meu coração dizendo: está na hora, está na hora. E eu voltei, irmãos, até passando mal. Encurtei as férias e disse para os irmãos: está na hora de nós começarmos a buscar um novo espaço. E começamos a dar passos de ousadia. Primeiro compramos um terreno pequeno lá nas Oficinas Velhas, onde hoje tem uma congregação das Assembleias de Deus. Tinha uma casa velha, derrubamos a casa, íamos construir lá. Fizemos mutirão para limpar o terreno. Quem é que lembra disso? Quem é que estava na época? Levanta a mão. Meu Deus, poucos. Meu Deus, poucos. A fila está andando, né? Meu Deus. Depois o Senhor Deus disse: não é ali. Compramos um outro terreno atrás da igreja de Santana. Fizemos planta para construirmos ali, irmão. Começamos a tirar o barranco, o arquiteto fez a planta. Fizemos culto de dedicação. Quantos se lembram disso? Levanta a mão. Meu Deus. Joel, você lembra disso? Mas o Senhor Deus ainda disse: não era ali. E nós decidimos ousar, quando nos foi apresentado esse terreno pelo irmão Fernando, que está ali, olha. Gente, pouco mais de 100 pessoas. Quero que você saiba que comprar esse terreno, caríssimo. É um desafio menor do que foi comprar este, com pouco mais de 100 pessoas. Mas nós decidimos ousar. E olha o que é que diz o N. Cordeiro sobre isso. O céu define como fé os riscos que corremos em nome do Senhor. Podemos ver no risco algo inquietante, talvez assustador, mas quando nos encontramos bem no centro da vontade de Deus, até o risco é seguro. Forte demais, né? Forte demais. Se eu for pensar humanamente, gente, comprar um terreno desse num tempo de crise é loucura. Mas sabe que eu estou em paz no meu coração? Porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, conta com o recurso de Deus. Vou repetir: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, conta com o recurso de Deus.
Mas ele disse outra coisa tremenda, o Wayne Cordeiro. Eu estou dizendo aqui que Paulo destacou a obra de fé da igreja. Ele diz assim: a igreja que opta em não correr risco não cresce. Não cresce. Quando intencionalmente abalamos nosso conforto e nossa estabilidade em prol da expansão do reino, o crescimento espiritual acontece. Sabe de uma coisa? Há pessoas que vão querer fazer parte dessa igreja porque vem uma igreja ousada. O pessoal gosta de desafio. Isso significa, irmãos, obra de fé. Paulo está dizendo, verso 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Ou seja, é alguma coisa que a igreja estava fazendo que só daria certo se Deus estivesse presente. Sendo a igreja um organismo e não uma organização, ela deve viver de obras de fé, de ações que apontem para a sua fé em um Deus que pode todas as coisas. Às vezes eu digo para alguns colegas pastores aqui da cidade, alguns eu até já mostrei aqui o nosso espaço, e eu digo para eles assim, é fruto de 20 anos de oração, e nós decidimos ousar. Irmãos, eu sou um sonhador, e eu quero ousar. E quando a gente vai ousando, não é imprudência, é fruto de oração. 20 anos de oração anula qualquer argumento de imprudência. Domingo que vem, querendo Deus, a gente vai cair para 37, só faltam 38, daqui a pouco só faltam 37, aí daqui a pouco só faltam 10, aí daqui a pouco só faltam 5, só faltam 4, só faltam 3, só faltam 2, só falta 1, e meu irmão, quando chegar o dia que a gente vai tirar 1 e colocar 0, olha, eu quero que você já vai saindo do seu pé, e você vai saltar, e vai dizer aleluia, glória a Deus, vai ensaiando, aí a gente vai soltar fogos. Eu quero fazer um churrasco com toda a igreja, vamos para um sítio agradecer a Deus. Você não vai pagar nada. Mas só quando a gente zerar. Olha que coisa ainda, irmãos, que eu descobri. A igreja precisa aprender a usar para Deus, a pensar grande para um grande Deus. Muitas vezes não experimentamos mais de Deus porque nos acostumamos a pensar pequeno. É a voz da incredulidade. Ah, irmãos, quantos sorrateiramente espalhavam na comunidade a obra. Para que construir um prédio daquele, a ideia megalomaníaca do pastor? Isso me chegava, me entristecia, mas não me abatia. Nós precisamos aprender a pensar grande. Se a igreja não avançar, o diabo avança. Leia comigo essa frase. Se a igreja... Segunda marca da igreja que Paulo viu, ainda no verso 3. Ele viu também o vosso trabalho de amor.
Era um trabalho feito com tanto empenho e gosto que nenhum pagamento podia ser esperado em troca. Alguma ação na igreja em Tessalônica levou Paulo a dizer e identificar a maneira como era realizada. Talvez pudesse estar incluso aqui também a necessidade social da igreja. Pessoas carentes da igreja. Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos ser exemplo disso. Eu vejo em casa minha mulher, muitas vezes chorando, pensando nas pessoas que carecem de cesta básica, carecem de remédio, de consulta, mas a potência da igreja em ajudar é pequena. E ela sofre com isso. Ver que as doações de alimentos para ação social estão reduzindo cada vez mais. Mas a carência está aumentando, irmãos. Há irmãos nossos que verdadeiramente estão passando por grande dificuldade. Grande dificuldade. E onde está o vosso trabalho de amor? Ah, meus irmãos, quero aproveitar aqui e desafiar a igreja a trazer 1 quilo de alimento. Somos mais de 1.200 membros. Teoricamente, nós poderíamos levantar pelo menos 1 tonelada de alimentos por mês. Pelo menos. E não é uma distribuição aleatória. É uma distribuição focada. Tem gente na nossa comunidade passando por grande aperto. E o que fazer? Queira Deus que Paulo possa dizer a essa igreja, pudesse dizer, essa igreja tem um trabalho de amor. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma orientação. Amado, você que manda coisas para ação social, não manda roupa suja, não manda aquele lixo que você juntou e manda para a igreja. Sabe por quê? A mensagem que você dá quando manda lixo para a igreja, para a ação social, é que você vê o outro como lixo. Sabe o que a gente faz? A gente vai pegar e vai queimar. Vai dar o trabalho para a gente queimar isso, jogar no lixo. Você tem que mandar para a ação social coisas que você poderia usar, mas não vai usar mais. Eu tenho em casa uma porção de camisas que eu vou precisar doar, que eu poderia usar, mas eu não vou usar mais, então eu vou dar para a ação social, coisas que eu poderia usar. Gente, saber que muitas vezes eu quero crer que não vem de gente da igreja, que já veio roupa íntima com absorvente. Fala sério, irmão. Eu sei que não é de gente da igreja, que às vezes tem gente de fora, que manda lá buscar, e vai o irmão Ivan, que homem dedicado, pegar, às vezes, resto, coisas velhas. Não é verdade, irmão? Coisa velha. Pode ser assim. Olhe lá no seu armário. Quantos aqui tem uma blusa, um sapato que você já não usa há muito tempo e não vai usar? Levanta a mão. Bem alto assim, olha. Pega esse objeto e traz lá para o bazar. Você sabe qual é a vantagem do bazar? Além de trazer recursos para a igreja, o bazar possibilita que a pessoa se sinta à vontade de estar comprando a um preço baixíssimo. Ela se sente bem, não estou comprando. Tem gente que se sente um pouco humilhada quando recebe, mas ela vai lá e compra uma blusa de R$5. Eu vou colocar umas camisas minhas, aí você põe, Glaucio, uma placa, camisas que foram usadas pelo pastor Celso. Aí dobra o preço.
claro, não faça isso, não é brincadeira, viu? Ainda bem que a Glaucia não está aqui, né? Quantos estão me acompanhando aqui, irmão? Paulo está olhando para a igreja e diz assim, olha, nós estamos nos lembrando do vosso trabalho em amor. Sabe o que é isso? Tem a ver também com a maneira como nós fazemos. Eu quero louvar a Deus porque temos podido ver essa marca em nossa igreja. Muitos fazem de uma forma tão dedicada, que me inspira. Me inspira. Gente zelosa, que faz com amor tremendo. Isso inspira. Terceira marca que Paulo viu naquela igreja, que eu quero falar nos próximos 10 minutos, quero encerrar meio-dia. Ele vê também no verso ainda de número 3, ele fala da obra de fé, ele fala do trabalho de amor, e ele fala agora da firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é de constância, de resistência. A esperança, conforme se vê constante nas páginas do Novo Testamento, aponta para a concretização da salvação, ou seja, nada pode abalar a nossa certeza de salvação em Cristo. Nada. E Paulo diz, nós estamos aqui nos lembrando, Paulo, Silvano e Timóteo, estamos nos lembrando também da vossa firmeza de esperança. Por mais que uma igreja ou uma pessoa enfrente dificuldades e problemas, e todos nós os enfrentamos, jamais, irmão, jamais devemos perder a firmeza da nossa esperança. Jamais. Quero citar aqui o exemplo do nosso irmão lá hospitalizado. Domingo estava de manhã no culto, encontrei com ele no corredor, encontrei com ele lá no Bramil, e à tarde veio a informação, passou mal, rompeu o esôfago, a vida dele ficou por um fio e ainda está em risco. Sabe qual a mensagem que me veio? Que a história de cada um de nós aqui pode ser mudada de uma hora para outra. Sim ou não? Sim. Os nossos planos, os nossos projetos pessoais podem ser destruídos numa fração de segundos. Tudo pode mudar. Domingo de manhã o moço estava aqui. Domingo à tarde estava no hospital. Grave, gravíssimo quadro. Pode mudar tudo. Então a gente precisa ter firmeza, da esperança. Quarto lugar e penúltimo lugar. Estão me acompanhando até aqui, irmãos? Então, quarta marca que Paulo viu naquela igreja, versos 5 e 6, eu diria que a igreja que se deixava moldar. Olha o que diz o verso 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós vos tornastes nossos imitadores. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eu me lembrei da história de um pastor, pregava para a igreja, e a igreja não mudava. Num domingo, a igreja lotada, ele veio ao púlpito, pegou uma toalha, pegou um recipiente para fazer barba, pôs um espelho numa mesa, fez a espuma, passou na barba,
escaneou a sua barba, ou fez a sua barba. O auditório ficou em silêncio, pensando que mensagem vem disso. Olhou no espelho, se olhou no espelho, limpou o rosto, lavou o rosto, limpou, secou o rosto. E o auditório pensando, agora vem a moral da história. E ele então disse assim: irmãos, queridos, o culto está encerrado, tenham todos uma boa tarde. Durante a semana, os irmãos ficavam ligando um para o outro. O que o pastor quis ensinar com isso? Tem algum ensinamento. E no domingo seguinte, se no anterior a igreja estava lotada, no seguinte, então, até aquele irmão que nem sabe mais o endereço da igreja, apareceu. Estava lotada a igreja. E todo mundo esperando que o pastor agora ia dar a grande lição, moral da história. E ele disse: meus irmãos, sei que vocês estão aqui esperando a moral da história, mas não tem moral nenhuma, não tem ensinamento nenhum, não tem nenhuma mensagem, não tem nenhuma verdade que eu lhes quis mostrar com essa ilustração. Apenas dizer o seguinte: domingo após domingo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, eu tenho pregado a palavra e vocês não mudam, mas estão agora preocupados com o ensinamento de quem fez a barba no púlpito. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou em silêncio. Você sabe que às vezes eu tenho o mesmo sentimento? Se um dia eu vier aqui e trouxer o meu aparelho de barbear, você vai saber por quê. Sabia que às vezes eu tenho esse sentimento de estar ensinando a um povo que não muda? Às vezes esse sentimento de frustração me toma, de pregar de forma apaixonada, e não são poucas as vezes que eu prego com os olhos em lágrimas, mas o povo não muda, os problemas são sempre os mesmos. Eu fico pensando, meu Deus, que sejamos uma igreja irresistível, formada por gente que se deixa moldar. Paulo está dizendo: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Verso 6, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com alegria. Paulo observava que a igreja imitava o seu pastor, a igreja se deixava moldar. Moldar. Ah, irmãos, queira Deus que sejamos uma igreja assim. Quinto e último lugar. Amém, irmãos? A igreja que Paulo viu era uma igreja que promovia um forte impacto evangelístico. Ele disse: vocês são exemplo. E ele desenha, descreve, lista as marcas dessa igreja que era um exemplo. E a última delas que eu quero destacar está aí no versículo de número 8 e seguinte. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou. Gente, que coisa linda, hein? De tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. E Paulo disse assim: olha, que vocês estão vivendo, a fé que vocês têm está se espalhando de tal forma que não tem o que falar.
Verso seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo: a fé que vocês têm, e o exemplo de pessoas convertidas nessa igreja, gente que se converteu dos ídolos a Deus, está se espalhando. Está se espalhando. Eu estou finalizando e quero dizer o seguinte, irmãos. É fato que hoje, fazer a igreja crescer não é tão misterioso. Crescimento numérico, sobretudo se a igreja tiver recurso, não é o grande problema. Mas a grande questão, parece-me, vivemos nos dias atuais, é um crescimento por meio de pessoas que não se converteram dos ídolos a Deus. Gente que adere e não se converte. Conversão é mudança de vida. Sim ou não? Não faz sentido o indivíduo que se converte, mas continua com os mesmos hábitos. Se mentia, continua mentindo. Se adulterava, continua adulterando. Se usava droga, continua usando drogas. Se encharcava de bebida, continua se encharcando de bebida. Se era grosseiro com a esposa, continua grosseiro com a esposa. Se era grosseiro com o marido, continua sendo grosseiro com o marido. Alguma coisa está errada. Conversão, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A conversão é visível, é mudança de comportamento. Mudou de dentro para fora. Mas eu suspeito, irmãos, que nesses tempos nós tenhamos pessoas que apenas aderem. Billy Graham dizia que um dos grandes problemas da igreja é que ela cresce não pela via da conversão, mas pela via da adesão. Na igreja em Tessalônica tinha gente convertida, e Paulo dizia: a fé que vocês têm se espalhou. Gente que se converteu dos ídolos a Deus. E guarde uma coisa: nada gera impacto maior na sociedade do que a vida de uma pessoa sendo transformada. O impacto não é audível, é visível. É visível. Imagina aquele menino, outrora encharcado de drogas, e agora convertido. Não precisa dizer nada. Certa feita, eu acho que eu já contei isso aqui, eu fui visitar uma loja de móveis para ver alguns móveis para a nossa igreja, nos arredores de São Gonçalo, e o dono da fábrica que me levava me mostrou uma pequena igreja, a Assembleia de Deus, na entrada de uma favela, muito perigosa. Ele disse assim para mim: pastor, está vendo aquela igreja? É impressionante aquela igreja, porque antes o pessoal descia armado, com escopeta, fuzil, pessoal do tráfico. Aí ele disse assim: é uma coisa impressionante de ver, aqueles mesmos traficantes agora descem o morro
de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, para irem à igreja. O impacto disso, irmãos, é visível. E eu volto à pergunta inicial: vamos nos tornar uma igreja irresistível? Se topa esse desafio? Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, eu oro para que a palavra penetre os corações, e aquilo que foi humano, que o Senhor possa apagar da mente e do coração desses irmãos. Paulo olhou para a igreja em Tessalônica, que não era perfeita, uma igreja que, por ter crescido rápido, em pouco tempo, viveu problemas doutrinários, que exigiram de Paulo orientação, sobretudo na questão escatológica, mas era uma igreja que mereceu dele essa designação. Vocês se tornaram exemplo para os fiéis na Macedônia e Acaia. E Paulo destaca alguns elementos que o impressionaram: a obra de fé, o trabalho de amor, a firmeza na esperança, uma igreja que se deixava moldar, e uma igreja que promoveu um extraordinário impacto evangelístico. Ele disse: de vós se fez ouvir a palavra. A igreja se tornou missionária, provocou um forte impacto evangelístico no seu tempo. E eu oro, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que estas mesmas marcas, estas digitais, sejam vistas nesta comunidade chamada Segunda Igreja Batista. Eu quero isso para a minha vida. E eu sei que vários dos meus irmãos desejam o mesmo. Que essas digitais, que essa identidade, que essa identificação seja construída entre nós e percebida pelo Senhor, sempre para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Abençoe a pessoa ao seu lado, vá em paz, uma boa tarde e um bom almoço. Ao despertar, eu cantarei.